Pessoal, olá pessoal, boa noite. Eu já vou começando a gravação aí da aula, né? Faltam alguns minutos, tá? Mas nós já vamos aí nos ajeitando aí, tá? Para começar a nossa aula. Vamos ver aqui os materiais. Então, o que que nós temos aqui de material? O que que eu postei lá no sistema? Então, eu postei lá no sistema várias fichas lá de observação, para você observar o aluno, para você verificar o material, avaliação psicoeducacional, TDAH, tá? E também aqui um artigo sobre a questão, tá? A questão aqui das dificuldades de aprendizagem, o contexto escolar, patologias ou intervenções patológicas não adequadas ao universo do impedimento ou do não saber ou do ser aprendente em risco. Tá? Então, é um material bem importante. As fichas também de acompanhamento, que eu coloquei lá no AVA, para que vocês verifiquem. Nós, pedagogos, né, no caso, eu também sou psicóloga, dependendo da função que você executa dentro da escola, antes de você fazer qualquer, qualquer encaminhamento, você precisa necessariamente, tá, fazer aqui a investigação primeiro. Tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais, elas já têm aqui um procedimento, elas já têm aqui um procedimento. Mas, então, você segue lá o padrão já determinado. Mas, às vezes, você poderá trabalhar numa instituição particular, aonde não tem um padrão ainda, tá? Boa noite. Não tem um padrão ainda de encaminhamento, né? Então, nós temos aqui que prestar bastante atenção aqui nesse processo de encaminhamento. Então, eu postei lá no AVA algumas fichas, tá? Esse artigo e mais a cartilha também, tá? Que é a questão da inclusão no ensino superior. Por que eu postei essa cartilha da inclusão no ensino superior? Porque muitas universidades acabam contratando pedagogas para fazer todo esse trabalho aí de acompanhamento. E muitas vezes o pedagogo ele não tem conhecimento e nem experiência no ensino superior. Eu também mandei para vocês as novas diretrizes da questão da inclusão. Tá? Eu mandei lá no WhatsApp de vocês. São 100 e poucas páginas, é interessante que assim que vocês tiverem um tempo, vocês lerem aí esse material, tá bom? Então, a questão do encaminhamento, ele é muito sério, nós temos que tomar cuidado. Não é qualquer situação você encaminha um estudante, não, você precisa aqui verificar se realmente esse estudante, tá? Esse estudante realmente ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Eu acho que eu não consegui dar ok para outra estudante. Ah, não, ela entrou. Tá? Se realmente esse estudante tem realmente uma dificuldade de aprendizagem,
tá? Ou é um problema da escola, do método, da relação dele com a escola, com a professora, a relação dele com a aprendizagem. Então, tudo isso deve ser o quê? Verificado, tá? Verificado. Bom, vamos lá então. Então, eu deixei lá uma cartilha que é sobre a inclusão no ensino superior, mais esse texto, mais algumas fichas de observação aí para ajudar vocês. Mas o que está dando aqui de erro? Vamos ver. Acho que agora vai dar. Vamos tentar abrir a aula que ele não está querendo. Achou. Ok? Então, prestem bastante atenção, é um assunto bem complexo, tá? Não é fácil. Mesmo eu, que tenho, né, já tanto tempo já trabalhando nessa área, tá? De vez em quando eu recebo um estudante que eu fico aí de cabelo em pé, né? Como a gente fala. Então, o que é normal e o que é patológico? O que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno de aprendizagem, tá? Então, vamos ver aí. Primeiro, o que é aprendizagem? Lógico, se nós olharmos as abordagens, Piaget tem uma definição de aprendizagem, a própria psicanálise, a psicologia comportamental, tá? Enfim, nós temos aí uma série, tá? Uma série de, diria assim, né? Uma série de questões aí. Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro, e tantos outros. Então, cada um vai ter uma visão teórica diferenciada do processo de aprendizagem. Mas a aprendizagem é o quê? A capacidade de quê? De processar, de armazenar, de estruturar a melhoria na compreensão. Tá? O que envolve o processo de aprendizagem? Os processos sensoriais, os 5 sentidos. Hoje eu estava aqui mexendo no celular, porque eu estava olhando aqui, que pena que eu não posso mostrar para vocês, né? Eu estava olhando aqui uma aula que o professor de educação física postou e os estudantes fizeram. O que ele trabalhou aqui? Tá? Olha só. Eles tinham que pegar um balde, uma frigideira, a frigideira ser uma raquete, e pegar objetos, colocar dentro da frigideira e o estudante jogar com a frigideira dentro do balde. Tá? Parece ser uma atividade simples, mas para estudantes com deficiência moderada e severa, intelectual e transtorno, é uma atividade que requer uma percepção, requer um movimento. Então, aí para ilustrar, nós temos aí os processos psicomotores, psicológicos, a questão do processo cerebral, que eu já trabalhei em outras aulas com vocês, Se alguém assistiu lá os vídeos da Nádia Bossa, o que ela vai colocar? O que ela colocou lá? Que a aprendizagem acontece aonde? No cérebro. Claro, eu vou precisar de todo o corpo, do movimento, de tudo, mas a palavra final é no cérebro, são as conexões.
Eu tenho que verificar aqui, ó, a prontidão, a maturação intelectual, social, emocional, o desejo de aprender, o armazenamento, a integração, a regulação, o sistema nervoso periférico, que eu venho insistindo com vocês, né? Por que nós estudamos, né? Se vocês verificarem lá desde a nossa primeira aula, nós estamos pautados aonde? No processo de aprendizagem, na qualidade do ensino, no sucesso das escolas, tá? O hemisfério esquerdo, a escrita, a leitura, a linguagem, associação, hemisfério direito, relações espaciais, música, criatividade, sentimentos, visualização. E aqui eu tenho que diferenciar, colegas, tá? O que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno. Dificuldade de aprendizagem eu não dou conta de algum conteúdo acadêmico, mas isso não afirma e não quer dizer que eu tenha alguma disfunção neurológica, tá? Que eu tenha alguma disfunção neurológica. Então, eu vou ter aqui, né, a compreensão auditiva, a fala, a leitura, a questão matemática. Agora, o transtorno já ele vai caracterizar o quê? Uma disfunção neurológica. Então, a dificuldade de aprendizagem pode ser momentânea. Pode ser que eu estou passando por um momento difícil, né? A pessoa está passando por um momento complicado da vida dela, né? Eu já tive estudantes pequenos, adultos, houve uma perda, entrou em depressão, ansiedade, tá? Mudou de professora, mudou de cidade, mudou de escola. Então, tem tantas coisas aí. Agora, o que são os transtornos de aprendizagem? O que são os transtornos? É um funcionamento acadêmico abaixo da idade cronológica, tá? Ele vai ter um baixo rendimento, e muitas vezes nas habilidades da leitura, da escrita e da matemática. Pode ser que aquele transtorno só atinja o quê? A leitura, ou só a escrita, ou só a matemática. Tá? Então, lembre-se sempre, eu ter dificuldade de aprendizagem é uma questão, tá, que não caracteriza um transtorno. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em idiomas, mas eu não tenho nenhum transtorno de aprendizagem, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Descalculia, tá? É a dificuldade na matemática. Disprasia, na coordenação motora. Dislexia, na linguagem escrita. Na disfasia, dificuldade em encontrar palavras. Desortografia, na ortografia. Disgrafia, dificuldade na escrita. Tá? O estudante, aqui ainda faltou o TDAH, né, que daí entra em transtornos também, déficit de atenção, tá? Então, ele pode ter mais do que uma, pode, tá? O que é dislexia? Aqui no córtex ele vai ter uma disfunção. É uma lexia, leitura, uma dificuldade na leitura. Consiste em um rendimento, uma velocidade
inferior da idade cronológica na leitura. Caracteriza-se por omissões, distorções, né? Lentidão, erros, tá? Então, ter aqui pode ter uma associação ao transtorno da matemática, pode. De 60% a 80% são do sexo masculino também. Nós não sabemos o porquê, isso é um dado levantado, tá? Nós vamos ter aqui o transtorno da leitura, tá? O transtorno da leitura aqui. Aí nós vamos ter aqui, ó, aproximadamente entre 4 e cada 5 casos dos transtornos, tá? Temos aí um número bem grande, tá? Um número bem significativo. Bom, apesar, né, de já ocorrer, às vezes, na pré-escola, geralmente o diagnóstico vai ser feito lá no terceiro ou quarto ano, né? Quinta série, porque algumas escolas ainda usam, algumas prefeituras ainda usam série. Pessoal, isso é complicado. Por quê? Quando é que eu vou perceber que essa criança é dislexa? Quando ela adentra ao processo de alfabetização. Quando ela adentra no processo de alfabetização. E hoje vocês sabem, tá? Que é dado esse tempo do primeiro ano, né? Do primeiro ano, tá? Do primeiro ano ao terceiro. Mas temos que ficar ligados. Quanto mais cedo for dado o diagnóstico, melhor, para já trabalhar o prognóstico. Existe, quem quiser pesquisar, existe a pandislexia. A pandislexia é a Pamela mesmo, nome da criadora do método. Aqui em Curitiba é a Maria Cristina Bomberg, que é a que coordena esse projeto, tá? Eu também indico o método fônico para quem é dislexo. Aqui tem mais ou menos uma imagem de como ele vê. Eu falo que ele vê as letras dançando, né? Aqui nós temos aí várias pessoas famosas, tá? Com dislexia, ok? Eu fiquei assim, eu fiquei assim bem feliz em ver, né, tanta gente famosa com dislexia, quer dizer, não feliz pelo fato de eles terem dislexia, mas, e aqui uma escritora que eu li praticamente quase todas as obras dela, que é a Agatha Christie, que eu gosto muito de romance policial, tá? E aqui tantos outros, famosos aí na nossa vida. Olha só, atores, né, escritores e tantos outros. Bom, pessoal, depois eu vou falar da intervenção aí. Os transtornos da matemática, tá? Eu vou ter aqui a questão cronológica da inteligência, confusão com os conceitos. Aí eu vou ter aqui as habilidades linguísticas, as operações, os conceitos, os símbolos. Reconhecer ou ler símbolos numéricos, aritméticos, objetos, conjuntos.
Então, a descalculia, ela está interligada com o quê? Com copiar, com cifras, somar, observar sinais de operações aqui. É uma dificuldade em aprender matemática. 60% das crianças com dislexia têm dificuldades com números também, mas isso não quer dizer que é uma descalculia. Tem que fazer a investigação. Tá? Aqui também pode ter aqui, além da pessoa ter dislexia, dislexia e descalculia, ela pode ser desatento, ter hiperatividade, impulsividade, ter características de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade em focar, distraída, dificuldade de se organizar, a questão perde dinheiro, chave, fala em demasia, não tem controle, tá? Bom, pessoal, o TDAH, né? Geralmente o TDAH pode ser que o estudante tenha hiperatividade apenas e déficit de atenção separado, né? Nós temos que fazer aqui o diagnóstico. Então, ele vai ter aqui um baixo rendimento escolar, perda na autoestima, tristeza, falta de motivação, danos acadêmicos, episódios depressivos. Colegas, né, as causas, tanto da dislexia, da descalculia, da hiperatividade, do déficit de atenção, cada caso é um caso. Pode ser uma herança genética? Pode, mas tem que ser feito um estudo. Pode ser questão de alimentação, a droga, doenças infecto-contagiosas, daí nós vamos adentrar aonde? Lá, perinatal, pós-natal, né? Todos esses processos aí, tá? Disgrafia é a dificuldade em passar para a escrita, o estímulo visual da palavra impressa, tá? Então, ela vai se caracterizar aqui, ilegível. Toda pessoa que tem uma escrita ilegível, ela é disgráfica? Não. Outra coisa, né, pessoal? Não existe letra feia, tá? Não existe letra feia, tá? Né? Não existe letra feia. Existe sim, tá? Existe sim um traçado que pode ter aqui vários fatores. Vários fatores. Né? Às vezes é uma questão de coordenação. Então, nós não podemos aqui dizer que é uma disgrafia. A disgrafia, né, ele não é portador de um defeito visual, nem motor, tá? Nem um comprometimento neurológico, intelectual. Tá? Ele tem uma incapacidade de segurar o lápis, de ter um traçado reconhecível. Aqui algumas questões aqui, apresentação desordenada do texto, margem, a questão do espaço. Por isso que é importante, pessoal, trabalhar o uso do caderno. Tem muita gente que vai dizer, esse negócio de caderno já era, coisa tradicional, igual nessas escolas infantis, dão o caderno para a criança, ela usa a folha que ela quer, ela escreve onde ela quer. Não, para aí.
Você dá liberdade para a criança se expressar, para ela cantar, para ela dançar, é uma coisa. Para ela arriscar, tá? Mas ela precisa aprender, sim, o padrão do caderno. E o próprio uso do caderno, ele dá um certo, trabalha um pouco a organização. Eu trabalhei muitos anos com deficiente intelectual moderado para severo, tá? Moderado para severo, e eu usava o caderno com eles. Lógico, não de uma maneira massacrante, não de pedir, né, uma coisa assim, mas e tanto eu quanto a pessoa que acompanhava o meu trabalho, nós percebíamos que eles se organizavam. Tá? Então, né, dá o caderno, né? Não, o caderno ele tem uma sequência. Tá? Você tem uma sequência no caderno. A criança usa a folha que ela quer, não. Então, dá uma folha, não dá o caderno. Para usar caderno tem regra. Tá? Disgrafia, traçado de má qualidade, tamanho pequeno, grande, separações inadequadas, ligações defeituosas, irregularidade, oscilação, tá? Desortografia, caracteriza-se pela incapacidade de transcrever a linguagem, as trocas, a dificuldade, as ortografias, principalmente no primeiro e no segundo ano. A relação entre a palavra impressa. Claro, às vezes o estudante ele está em processo, mas você já vai verificar o traçado dele. Tá? Os tipos de erro, consoantes surdas, vogais, confusão de sílabas, confusão de letras. Olha aqui o texto, ó. Bem complicado, né? Aqui, confusão de palavras, pato pelo pelo, casa pela casa. Aqui as trocas de letras, omissões, inversões, fragmentações, junções, contaminação, né? Coloca outra letra. E aqui as causas que são gerais, tanto para dislexia, para descalculia, dislalia, enfim, tá? Orgânicas. A criança pode ter problemas cardiopatas, de saúde, deficiências sensoriais, motoras, paralisia cerebral, diminuição intelectual, psicológica, desajustes emocionais, ansiedade, insegura, né? Um autoconceito negativo, quer dizer, uma baixa estima. Pedagógicos, como nós já trabalhamos várias vezes, métodos, falta de percepção, de maturidade, quer dizer, o que a professora está utilizando não atinge, sociocultural, né? Um ambiente empobrecido, de marginalização, no sentido, eu não estou falando aqui financeiro, mas sim de estímulo. A dislexia, né, pode sim, às vezes a pessoa que tem dislexia, ela tem desortografia. Bom, disprasia é de executar movimentos, tá? Desajustes aqui, não sabe andar de bicicleta, anda sem muito equilíbrio, vai dançar, não dança no ritmo. Eu trabalhei um tempo com um professor de educação física que ele desenvolveu um projeto muito interessante em relação à
ensinar os estudantes a andar de bicicleta. Nós fomos até na comunidade pedir bicicleta emprestada, né? Disprasia, né? É uma alteração no desenvolvimento do gesto, uma falta de coordenação, tá? Não tem uma dificuldade motora, mas uma impossibilidade de fazê-lo. Pessoal, disfasia é uma alteração na coordenação, no distúrbio da fala, na incapacidade de estruturar aqui. Afasia é uma perda parcial ou total aqui da linguagem, da questão aqui do cérebro, tá? Aqui a logastenia, a fenia, que daí já é um distúrbio, ok? Pessoal, o TDAH, né, é um transtorno no comportamento, geralmente na infância e na adolescência. Não que na vida adulta a pessoa não vai levar isso com ela, vai, mas ela vai ter o que aqui? Um controle, às vezes. Tá? Ela vai tentar se controlar. Ela vai ter mais consciência. Tá? Ele pode ter só hiperatividade, ou só déficit de atenção, ou as duas coisas. Então, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Tá? Aqui, ó, quais os sintomas? Lentidão na velocidade, orientação espacial, tá? A questão de decorar, que é operações básicas, memória a curto prazo. Pessoal, nenhuma situação dessa aqui, ó, tá? Nem disgrafia, vamos voltar lá. Tá? Todas essas situações aqui, descalculia, disgrafia, dislexia, disfasia, desortografia, disgrafia, hiperatividade, déficit de atenção, tá? O estudante, ele não dá conta de textos longos, tá? Ele não vai dar conta aqui de textos longos. Então, sempre trabalhar com... Claro, se ele está em processo de alfabetização, sempre se trabalha situações simples para as mais complexas. Mas nós temos na universidade, inclusive na Uniandrade, nós temos estudantes com disgrafia, com dislexia. Então, tem que trabalhar aqui com textos menores aqui. As dificuldades em transcrever números também, tá? O processamento da linguagem, a caracterização da dislexia. O que eu vou fazer aqui para ajudar, né? Permitir o uso da calculadora, de tabela, de caderno, de questões claras, fazer a prova sozinho. Por quê? Qualquer coisa ele já perde a atenção. Então, de preferência, tá? Todos esses distúrbios aqui, ele executar o quê? A prova sozinho. Sem um tempo limite. Também fazer a prova oralmente. Eu tenho que pensar, né? Eu coloquei lá no material do AVA, eu coloquei uns vídeos da Nádia Bossa, para vocês assistirem. Eu coloquei algumas fichas de acompanhamento. Aí nós vamos ter aqui as variações normais na realização acadêmica, às vezes a falta de oportunidade, um ensino fraco, uma escola com uma metodologia que não alcança o processo de aprendizagem desse estudante, fatores culturais, como eu já coloquei,
tá? Que eu não estou falando de aquisição econômica, né? A pessoa pode estar numa família que tem uma condição financeira boa, mas ela tem um acesso, né, a fatores culturais e sociais empobrecidos. Ela pode ter um prejuízo visual auditivo. Não é que ela é cega ou ela é surda. Aqui nós estamos falando, tá? Que ela pode ter aqui uma dificuldade de processamento. Então, muitas vezes, esse estudante, ele precisa participar de quê? Da reeducação visual e da reeducação auditiva. Deficiência intelectual, nós temos muitos estudantes com deficiência intelectual leve que estão no ensino comum. Fatores emocionais graves. O que eu posso fazer aqui para ajudar? Diminuir as tarefas, passar exercícios repetitivos e cumulativos, né? Cuidar com isso. Incentivar a visualização, o processo, a questão de erros. Nada é óbvio, né? Tanto para o dislexo quanto para os demais. Tá? Então, nós temos que trabalhar aqui com estratégias diferentes, com propostas diferenciadas, com materiais concretos, com textos curtos, e cada caso é um caso. Semana passada eu estava participando de uma reunião com uma mãe que o estudante com deficiência, ele quer fazer educação física. E a mãe me perguntou, qual é o procedimento da inclusão? Nós temos um procedimento, nós temos uma diretriz, mas a inclusão é uma construção. Não quer dizer que eu vou dar um celular para um estudante, um laptop. Vai dar certo para um, pode ser que não, para o outro. Eu já acompanhei estudante autista que ele não quis usar computador na sala de aula, porque os demais não estavam utilizando. Porque por mais que você diga assim, eu não vou tratar diferente, mas tem situações que você é obrigada a tentar criar estratégias diferenciadas aí. E que, às vezes, esse estudante, ele se sente mal, porque ele está percebendo que existe um tratamento diferente para ele. O que são dificuldades de aprendizagem? Às vezes a gente quer, né, prof, fazer com que a inclusão seja feita de um jeito tão bom e tão completa, que faz com que a gente trate o aluno de inclusão diferente, tentando fazer com que ele se sinta melhor, e ele acaba percebendo que a gente está tratando diferente, né? Bem isso, Suzana. Podem ir falando, tá? Que daí eu paro e vocês podem falar. Essa questão da inclusão, eu vejo, né, como eu trabalho na SINAC, na Uniandrade, tá? Por exemplo, tem um aluno surdo, ele não quer intérprete, o outro já quer. Nós temos uma estudante que ela tem autismo leve, ela não... Eu assim, cada 20 dias eu mando um áudio para ela perguntando, você precisa de ajuda? Ela já responde que não. Sabe, ela não quer nem falar comigo. Tá? Tem um outro que ele tem um transtorno, é mais comportamental, assim. E eu sempre, né, cada 15 dias, eu passo uma mensagem para cada um, né? Nós temos aí uma série
uma série, uma série de estudantes, né, com problemas e tal, tem alguns que não gostam, eles não querem, né? Bem isso mesmo, Suzana, muito bem colocado. Então, é por isso que eu falo, a mãe me colocou contra a parede. E daí, professora, qual é o procedimento? Isso vai depender, depende, é uma construção, tá? Porque às vezes o estudante, ele não quer, né, ter um profissional de apoio, ele não quer. Eu lembro que tinha uma surda lá na Uniandrade, ela fugia de mim, fugia. Tem uma menina lá também que tem dislexia, até hoje eu estou atrás do laudo dela. Ela não traz. Porque daí tem todo um processo. Quem é que quer ser diferente? Quem é que quer, né, ter na testa aqui, ó? Ah, eu sou dislexa, eu sou cega, eu sou surda. Eu atendo uma estudante que é cega na Uniandrade, tá? E ela não... veja bem, eu já tive cego que queria que eu falasse que era cego. Essa quer que eu fale que é visual. O outro é surdo, não quer ter intérprete. Eu fiz ele assinar um documento. Eu tive um caso, olha só, que eu acompanhei numa universidade, que eles me chamaram para eu fazer uma intervenção. Olha o que a estudante fez. Não era surda total, tá? Ela não tinha surda, ela não era surda total, mas ela nunca trouxe o laudo, ela fazia pedagogia. Aí, quando ela foi para se formar, que ela teve que escrever o TCC dela, claro que ela tinha dificuldade, porque o surdo, ele escreve diferente de nós. E ela não quis levar o laudo. Ela e a orientadora tiveram uma briga feia, porque o texto do surdo é diferente. Só que ela tinha que levar o laudo para a universidade aceitar aquela situação. Daí me chamaram, né? Eu fui lá fazer intervenção, conversei com a acadêmica e tudo mais. Bom, pessoal, o menino, uma história do Ziraldo, né? Eu gosto muito do Ziraldo. O Ziraldo escreveu já sobre autismo, o livrinho lá sobre autismo. Ele tem, né, umas propostas bem interessantes. O Menino Maluquinho, né, que é o mais conhecido dele. O menino não tem que passar de ano. Quem passa de ano é o tempo. O menino tem que ser avaliado, percebido, orientado, estimulado. O menino tem que ser amado. Cada criança conseguirá, em tempos diferentes, elas não serão repetentes, serão apenas diferentes uma das outras. Tá? Olha que bacana. Pessoal, as estruturas cognitivas, né? Então, a Nádia Bossa, ela deixa claro, né, que a aprendizagem, ela vai se processar no cérebro. Todos nós temos capacidade de aprender. Sabe, pessoal, nesses meus quase 35 anos trabalhando na área da educação, né? Eu percebo que o quê? Que muitas vezes falta o quê? O nosso olhar, o nosso estímulo. É a minha diretora que fala, a Edith tira leite de pedra, né? Então, nós temos que tirar leite de pedra, tá? Leite de pedra. Recuperação paralelo é direito, não é castigo. E a mesma coisa dentro da universidade. Sabe o que eu percebo, às vezes, dentro da universidade? Ou aquele professor que é muito bonzinho, que dá nota para todo mundo, ou aquele que é muito, né, assim,
carrascão, ou aquele que acha que o acadêmico já tem que vir para a faculdade sabendo. Então, o exame, né, o exame, a aula de revisão, tirar dúvidas do estudante. Aqui nós temos que pensar no quê? No ensino e na aprendizagem, nos elementos, no compromisso da escola, enfrentar as dificuldades de aprendizagem. Cada um tem seu tempo, mas calma aí, né? Prestar bem atenção nesse tempo. Porque se eu tenho um estudante lá no primeiro aninho, que não escreve nem o BA, nem o B, que não reconhece as letras, que não sabe fazer o nome dele, opa, o que está acontecendo aqui? Tá? As questões específicas, as características de professor. Às vezes, colegas, nós temos que trocar o estudante de sala de aula. Trocar de professor, transtornos globais do desenvolvimento, distúrbios de aprendizagem, dificuldade, dislexia. Então, a dislexia, ela entra ali nos transtornos, né? Transtornos globais do desenvolvimento, a capacidade o quê? Intelectual, interativa, as síndromes, a deficiência intelectual, né? O espectro autista, o transtorno de espectro autismo, a linguagem, as falhas nas funções receptivas à aprendizagem. Então, no distúrbio de aprendizagem, tá? Ele pode ter um distúrbio um pouco mais amplo aqui. Perguntas importantes. Quem não aprende tem problema? Onde está a causa? O que eu faço agora? Eu sou lá, sou pedagoga naquela escola, a professora chega lá e diz, olha aqui o que ele está fazendo. Ele só está arriscando, e agora? O que cabe à escola realizar? Uma investigação. A escola precisa, antes de encaminhar, fazer uma investigação. Tá? Ela não vai fazer uma ADP, uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, mas ela vai fazer aqui um levantamento. Qual é o perfil de desenvolvimento? Quais os conhecimentos? Quais serão as novas metas? Quais serão os procedimentos pedagógicos? Tá? Então, fazer uma investigação aqui. Será que é o professor? Será que é a turma? Será que ela não está sofrendo bullying? Será que não é a família? Será que ela não está com algum problema familiar, algum desajuste? Os desafios aqui. Nós não podemos ter pouca flexibilização. Foco no ensino, no programa. Não, eu tenho que vencer o programa, Importante, investir para que a aprendizagem aconteça. O critério de idade diante da fase de alfabetização. Pessoal, eu já tive uma menina com 17 anos, tá? Com deficiência intelectual moderada. Ela foi aprender a ler e escrever com 17 anos. A professora dela, que fez todo o processo de alfabetização com ela, claro que isso não foi um trabalho só meu. Ela veio com uma construção. Gente, eu e ela choramos quando ela começou a ler.
Matemática, vou ser bem honesta com vocês, ela nunca saiu ela só foi até adição. Subtração, ela não conseguiu aprender. Ela é minha amiga no Face hoje, uma graça, uma querida. Tá? Então, eu não desisti dela. Não existe há tempo para aprender. Aqui, ó, a criança já vivenciou o lúdico, já foi trabalhado com jogos, com atividade diferenciada, alfabetizar formalmente. Se ainda se trabalha procedimentos ineficazes, aí vocês apresentaram aí as escolas inovadoras. Existem níveis de velocidade de aprendizagem, ensinamentos. Eu já passei a matéria, o que eu acabei de falar. Tá? Eu vejo muito assim no ensino médio, que às vezes o professor acha que aquele estudante já sabe, e que às vezes até na pós-graduação. Eu dou aula na pós-graduação. O que eu penso? Tem coisas que eles não sabem mesmo. Não é porque aquele estudante passou por uma graduação que ele saiba. Tá? Buscar aqui a questão a curto, médio e a longo prazo. Dicas de estratégias de sala de aula. O aluno conhece o seu problema, ele deve saber qual é a dificuldade dele. Tá? Não de uma maneira humilhante. Evitar comparações, humilhar, sentar próximo ao professor, incentivar o aluno a perguntar, a participar, a compreender, a valorizar o que ele traz. Os elementos centrais. Não apressar a criança. Permitir o uso de dicionário. Eu sempre tive dicionário na minha sala, um para cada um. Gente, eles amavam olhar o dicionário, amavam. Tinha uns que ficavam tentando achar uma palavra para ir olhar o dicionário. Professor, como que escreve essa palavra? Vamos olhar no dicionário. Tá? Então, parece ser uma atividade tão simples, o estudante olhar o dicionário, mas de repente ele vai olhar lá uma palavra, daí ele já olha outra. Eu adoro o dicionário. Eu tenho esses dicionários, uns 4 ou 5 desses bem modernos em casa. Leia sempre para a criança, use o dedo se for preciso e faça comentários. Se você precisar botar o dedinho dela embaixo, assim. Fazer leitura, cada um lê um trecho. Reforçar o progresso, aumentar o tempo, ensinar o aluno com dificuldade. Eu pego a mão, eu vou lá com o lápis. Tá? Chama atenção, entre a relação entre a letra e o som, como eu já coloquei, tem o método da pandislexia, tem o método fônico, a questão aqui da dificuldade de aprendizagem, das instruções, das questões de provas, testes, linguagem, a leitura aqui, coadjuvante, fazer leitura em grupo, corrigir os seus erros de ortografia na sua prova, explicando o erro, tá? Não humilhando, automonitorado, solicitação, escrever o que leu. Não deixe que a leitura seja uma mera atividade escolar, mas incentivar ele a ler em casa, em qualquer lugar. Sublinhar, destacar as palavras importantes, verificar aqui o material didático, as cores, o reflexo do branco, Às vezes ele tem baixa visão,
A criança usa óculos, coloca lá perto da janela que bate sol nela. Gente, é horrível. Se você tiver que usar letra maior, utilizar letras maiúsculas, minúsculas, isso é uma outra discussão o que eu vejo? Escrever caixa alta ou letra cursiva? É indiferente. Tinha uma época que a prefeitura, se o estudante chegasse, né? Chegasse no segundo ano e não tivesse aqui escrevendo letra cursiva, coisa, Eu escrevo cursiva, caixa alta. Manipulação de sílaba, blocos lógicos, cartões coloridos. Pessoal, se o estudante tem dificuldade, eu vou trabalhar com o quê? Com poucos materiais. Reformular as questões, as provas. Realizar atividades dentro da sala de aula, né, que possam ajudar. Discriminação de sons. Outro dia eu achei um vídeo tão fofinho, que era sons de animais. Um outro material que eu tenho visto no YouTube muito bom, que é o Soletrando. Hoje a mãe gravou aqui também, ó, ela soletrando, a menina. E ela melhorou bastante, a questão da fala. Trabalhar aqui com rimas, com história em quadrinho, com parlenda, estimular aqui a procura do significado das palavras. Não corrija com caneta vermelha, não exponha o aluno, ou ignore a sua dificuldade, também não. Prestar atenção, mas sem humilhar. Não mostre impaciência. Lógico que às vezes nós ficamos impacientes, mas fale para ele que você não está bem. As avaliações fora da sala de aula, leia perguntas para ele se for necessário, não repreenda. Aqui, estratégias de aprendizagem, estratégias de apoio afetivo, verificar a questão aqui da ansiedade, da autoeficácia, do autoconceito. E aqui, o mau relacionamento na escola. Pessoal, isso aqui é muito importante. Como nós temos que tomar cuidado aqui. Diminui a experiência, aumenta a ansiedade, vai interferir, sim, na aprendizagem e na produção escolar. Então, isso também é um dado importante que deve ser levantado. Então, se ele já tem o laudo, e ele ainda vai ter esse tipo de problema, daí complica mais ainda, né, pessoal? Verificar o que realmente é transtorno, o que é dificuldade. A questão da lateralidade, do ritmo, do esquema corporal, noção temporal espacial. Não existe um limite para aprender. Tá? Mas não existe impossibilidade. O mundo, né, atual exige o quê? O que o mundo do trabalho exige? Agilidade, flexibilidade. Eu tenho que pensar que o quê? Que esse estudante, ele está sendo trabalhado para quê? Para ele ter autonomia, para ele ir para o mundo do trabalho. Ele é criança ainda. Mas para ele ter a vida dele. O trabalho cooperativo, a quantidade aqui de informações, não patologizar a dificuldade de aprendizagem, já colocar o rótulo, carimbo. Observando aqui o aluno, ele tem algum impedimento orgânico? Qual é o nível de exigência da escola? Como está a sua vinculação com a atividade escolar? Será que realmente ele tem vínculo? Ele tem um desejo de aprender? O que a escola representa para ele?
É a questão aqui do relacionamento, da estrutura cognitiva, da insegurança, do medo de errar, do medo do desconhecido, autoexigência exagerada, ou possui baixa estima. O que fazer? Olhar mais, ouvir mais, buscar mais, apoiar mais, discriminar menos. Tanto o aluno, a família e os professores. Joga a culpa nos professores, joga a culpa na família, joga a culpa no aluno. Não. Vamos achar uma solução. Como que eu vou ajudar? Eu vou trabalhar a linguagem, o afetivo social, o cognitivo, as regras, os limites, a família, os professores, os terapeutas. E outra coisa que nós temos que pensar, pessoal, quem vai fazer o diagnóstico? É uma equipe interdisciplinar. Geralmente, dislexia, descalculia, dislalia é o psicólogo, o psicopedagogo, o fono, o neurologista. Que tipo de intervenção que esse estudante vai ter? E aqui eu tenho o quê? As referências. Tá? As referências. Ok? Pessoal, alguma dúvida da matéria? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação sobre a matéria discutida hoje? Não? Tá tudo certo? Vou achar aqui. Apresentação. O seminário, né? Vocês têm dúvida? Peraí, deixa eu achar. Deixa eu só achar aqui o seminário. Então, é o estudo de caso, né? Então, o estudo de caso, o que vocês vão ter que apresentar? Tá? Vocês podem ter um caso real, que daí, ou vocês vão pegar um caso da internet. Então, vocês vão fazer os slides, tá? Primeiro, vocês vão descrever o caso, tá? Então, qual é a dificuldade que ele tem, se ele tem uma dificuldade de aprendizagem, se ele tem um transtorno, se ele é deficiente, tá? Então, eu coloquei lá para vocês, inclusive, alguns roteiros lá, tá? Porque vocês podem tanto pegar um caso pronto ou fazer uma investigação. Daí você vai apresentar lá quais são as dificuldades dele, o problema dele na escola, com a família, etc. Bom, depois a intervenção, o que foi feito? Tá? E daí as ações de vocês baseada em autores. O que vocês fariam no caso dele? E as considerações finais e as referências, é isso. Tá? É um estudo de caso que vocês vão apresentar.
Então, geralmente, estudo de caso eu apresento como? Eu relato a situação, né? O que que foi feito, os encaminhamentos, o que que eu faria, pensando em quem? Na família, na escola e no estudante, e no professor, ok? Alguma dúvida, meninada? Né? Daí vocês façam os slides, vocês não têm que me entregar nada por escrito, tá? Nadinha por escrito. Ok? Mais alguma pergunta? Ficou claro? Tá? Daí, ao final, vocês colocam as referências, as fontes, né? Façam sempre os slides, né? Bonitinho, é isso aí, tá? Eu vou parar aqui a gravação.